Olá, queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre os judeus e a Terceira Guerra Mundial, né? Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu já quero te pedir aí que deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que isso ajuda muito aí na divulgação do nosso vídeo, né? Nós vamos estar estudando hoje Mateus capítulo 24, né, a partir do versículo 6. E eu quero já deixar claro, né, aos irmãos que esse texto de Mateus, capítulo 24, também os textos paralelos lá de Marcos 13 e de Lucas, capítulo 21, são textos, né, são profecias onde Jesus está falando aqui exclusivamente sobre os judeus, né? Essas profecias, elas não se aplicam à igreja, elas se aplicam exclusivamente ao povo judeu. Então nós devemos estudar esses capítulos, né, a partir desse ponto de vista, né? Então aqui a partir do versículo 6 aqui, diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, né? Jesus está falando aqui com os seus discípulos, né? E se referindo exclusivamente à nação judaica, ao povo judeu, né? E então ele diz assim: quando ouvires de guerras, de rumores de guerras, né? Nós vemos que se trata claramente aqui de uma guerra mundial, né? Rumores de guerras, guerras por toda parte, nação contra nação, reino contra reino. Isso aqui está falando claramente de uma guerra mundial, né? E Jesus aqui ele diz assim: mas olhai, não vos assusteis, porque é mister, né? Quer dizer, é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas isso ainda não é o fim, né? Aqui se trata apenas do princípio de dores, né? E princípio de dores aqui para o povo judeu, né? Porque essa guerra ela vai acontecer, né? Ali a partir do Oriente Médio, ela vai acontecer talvez até mesmo por causa dos judeus, né? A qualquer momento ela vai estourar essa guerra, e nós podemos dizer que essa guerra está muito próximo até, né? Podemos estar certos de que estamos muito próximos de uma terceira guerra mundial, talvez aí no ano 2021, não sabemos, né? Mas sabemos que estamos muito próximos de uma guerra mundial. E essa guerra ela é necessário acontecer, né? Podemos dizer até que ela é necessário acontecer essa guerra para o cumprimento aí de muitas profecias, inclusive o aparecimento do anticristo, né? A vinda do anticristo, né? Então aqui continuando, aqui o texto diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores, versículo 8, né? Jesus está se referindo a um período de tempo, né? Que vai começar com essa guerra, né? Em que os judeus vão ser expulsos da terra, eles vão perder a posse da terra, eles vão ser dispersos novamente para as nações, para todos os lados, né? Eles vão ser dispersos, mas isso ainda não é o fim, né? E então, nesse tempo aí em que surgir essa guerra, em que eles forem dispersos para todas as nações, até o arrebatamento da igreja, né, até lá nas proximidades da volta de Cristo, né, eles vão ficar aí sofrendo, eles vão ficar perambulando pelas nações, vão ser mortos, né? Segundo a Bíblia, só vai
sobreviver uma pequena parte do povo judeu, né? Quase todo o povo judeu será eliminado da terra. Hoje existe no mundo aí cerca de 20 milhões de judeus, né? Por volta do arrebatamento da igreja, esse número aí deve estar aí bem abaixo de 1 milhão de pessoas, né? De judeus no mundo, né? Porque mesmo lá no final, até Jesus Cristo voltar, apenas 144 mil judeus, né, vão estar sobrevivendo, vão alcançar a vinda de Cristo, né? Então, esse texto aqui está falando do tempo de dores, do tempo de sofrimento do povo judeu, né? O versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, né? Aqui diz que serão odiados por todas as gentes, né? Tem uma tradução aí da Bíblia que diz assim: serão odiados de todas as nações, né? Então nós vemos que fala exclusivamente do povo judeu. Esse texto, né, como os textos paralelos aí, estão falando exclusivamente do povo judeu, né? E eles vão ser, apesar de ser o povo de Deus, Deus ter uma aliança com eles, e é exatamente esse o problema dos judeus, né? Porque Deus tem uma aliança com eles, Deus fez um dia uma aliança com eles, mas eles não obedeceram à aliança, eles foram rebeldes, né? Eles desobedeceram. Da mesma forma que Deus proibiu, que Deus prometeu bênçãos maravilhosas para aquele povo, caso eles fossem obedientes, né? Ao concerto, à aliança que Deus fez com eles, Deus também prometeu a eles que viria castigos grandes, né, sofrimentos grandes sobre aquela nação, né? E como eles sempre foram um povo rebelde, né? Aí no decorrer da história, um povo que viveu distante de Deus, praticando tudo aquilo que não agrada aos olhos de Deus, né? Então por isso hoje eles vivem no sofrimento. E Deus tem um concerto com aquele povo, né? Deus tem um concerto com eles. Deus mesmo foi quem os estabeleceu na terra. Hoje eles vivem lá na Palestina, eles têm ali o seu pedaço de terra, mas nós vemos que o estabelecimento daquele povo ali na terra em 1948, né, ali após a Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa milagrosa, né, foi cercada de milagres. Nós vemos que a mão de Deus está com aquele povo ali, sempre com aquele povo, né? Abençoando, é um povo próspero, é uma das nações mais prósperas, mais ricas da terra. Mas os judeus, eles têm um problema, né? Eles não aceitam Jesus como Salvador, né? Eles têm esse problema. E Deus vai tratar com eles, né, até que eles reconheçam que Jesus é o Salvador. Eles ainda estão vivendo lá naquele tempo, nas promessas do Velho Testamento, né, esperando ainda Jesus nascer de uma mulher para vir ali governar sobre eles, né? Eles não aceitam de forma nenhuma Jesus Cristo. Por isso, eles vão ser quase totalmente exterminados da terra, eliminados da terra. Então, nesse tempo aí que vai haver essa guerra, eles vão ser expulsos da sua terra, eles vão ser espalhados pelo mundo, né? E vão ser odiados por todas as nações. Nesse tempo também vai ser um tempo que o anticristo vai estar governando já o mundo, né? E o anticristo é o pior inimigo dos judeus, é o que vai mais aí influenciar, né? Apesar de não governar diretamente sobre todas as nações, mas vai ter uma grande influência em todo o mundo. Então o anticristo, né, vai ser aí o pior inimigo do povo judeu, né? E esse povo, então, eles vão perecer aí quase na sua
totalidade. A Bíblia diz que apenas, né, uma pequena parte daquele povo ali vai sobreviver, né? Então, durante esse tempo aí, eles vão ficar dispersos pela terra, vão ser dizimados, né? Vão morrer. Esse tempo para eles vão ser muito pior, né, que no tempo de Hitler, né? Segunda Guerra Mundial, aquele tempo que foram mortos aí 6 milhões de judeus, né? Dessa vez agora vai ser ainda muito pior. Hoje existe no mundo cerca de 20 milhões de judeus, né? Vivem espalhados aí pelo mundo, mas uma pequena parte estão ali na Palestina, estão vivendo bem de certa forma, né? Mas esse número, na época aí do arrebatamento da igreja, muito provável que venha aí para 1 milhão, até bem menos de 1 milhão de judeus vivendo no mundo, né? Então nós vemos que esse povo ele vai ser, né, quase exterminado da terra. Ezequiel, no capítulo 7, né, aqui também no versículo 8 e versículo 9, fala também desse tempo, desse extermínio dos judeus. E aqui no capítulo 7, né, não está tratando aqui do tempo lá de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou aquele povo todo cativo, né, que nós conhecemos a história, né? Essa história aí do povo do tempo de Nabucodonosor, ela está aqui no capítulo 6 de Ezequiel, né? No capítulo 7, diz claramente aqui, né, que isso aqui se trata do tempo do fim. Então, são coisas que vão acontecer no tempo do fim, né? O nosso tempo aqui não permite a gente ficar lendo aqui muitos textos, né, detalhando muito, senão o vídeo aí se estende muito, né? Mas aqui no capítulo 7 de Ezequiel, no versículo 8 e 9, diz assim: agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, e estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, castigo, né? Então, esse texto aqui ele está se referindo a esse tempo ainda próximo, né? Quando o povo judeu será espalhado aí pelas nações. Também no capítulo 20 de Ezequiel, a partir do versículo 34, né, diz assim: vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do meu concerto, né? Então, Israel, o povo judeu, ele vai ter que passar, né, por todo esse sofrimento até, né, Deus vai entrar em juízo com eles, até que eles reconheçam a aliança que Deus tem com eles, até que eles cheguem, né, aos termos da aliança, até que eles reconheçam que Jesus é o Salvador, né? E continuando aqui, né, em Mateus 24, no versículo 9, diz assim, versículo 9 nós já lemos aqui, né? O versículo 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão, né? No tempo do arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, né? Lá na abertura dos selos, nós vamos ver também que vai ser um tempo de guerras, vai estar acontecendo aí muitas guerras no mundo afora aí, causadas pelo anticristo, né? E nessas guerras aí também, né? Será quando os judeus também estarão aí perdendo suas vidas, sendo mortos, né? O versículo 14, vamos adiantar aqui um pouquinho, né? No versículo 13, assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Apenas os 144 mil judeus é que vão perseverar até o fim, está lá em Apocalipse capítulo 7, né? Esses vão perseverar até a volta de Cristo, né? E serão salvos. Versículo 14, assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O versículo 14 aqui, né, ele está falando que primeiro o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Só depois virá a redenção de Israel, né? Só depois, então, é que vai haver a conversão ali dos restantes, né, daquele povo que restar de Israel, né? Isso já vai estar lá entrando lá na segunda metade da 70ª semana de Daniel, né? Porque a Era da Graça ela vai terminar aí 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja, né? Até 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja, o evangelho, né, vai ser pregado aos gentios e muitos povos aí de todas as nações serão salvos, né? Então, até que esse tempo se realize, se encerre, né, os judeus eles vão ficar assim na volta de fora, né? Deus vai tratando com eles até nesse tempo. Aí o versículo 15 aqui já vai entrar naquele tempo, né? Que é na segunda metade da 70ª semana de Daniel, né? Quando aí já entra no tempo da grande tribulação, né? Esse texto aqui, às vezes, muito se refere aí ao ano 70, né? Quando Jerusalém foi destruído, quando o povo, né, os romanos entraram e destruíram Jerusalém, né? Mas esse texto aqui, na verdade, não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém. Isso aqui se trata de um tempo futuro, né? Porque aqui se trata daquele tempo que falou o profeta Daniel lá no capítulo 9, versículo 27, o tempo da grande desolação, tempo da grande tribulação, né? O versículo 21 diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, né? Então nós vemos aqui que se trata de um tempo que é o tempo da grande tribulação, como nunca houve no mundo e nem jamais haverá, né? Então, todo esse capítulo aqui, né, que vai se encerrar lá, aí no versículo 29 e 30, com a volta de Cristo, né? Então, o que nós queremos passar para você hoje, né, vamos encerrando por aqui o nosso vídeo para a gente não estender muito, né, é que após, né, é necessário que haja uma guerra mundial, né, os judeus, eles serão expulsos, serão dispersos, serão dizimados, né, quase todos serão dizimados da terra, né, e isso vai se alongar aí num processo, né, que vai aí de uma terceira guerra mundial até a volta de Cristo, né? Então nós vamos ficando por aqui, nós vamos aí estar fazendo mais vídeos aí falando também aí
desse assunto, né? Que Deus abençoe aí a todos.